Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez é um vídeo super especial porque é o comentário sobre a final do Planetary Qualifier que eu fui campeão na Epic Games aqui em São Paulo. Eu joguei aqui de RAM amarelo, né, dá pra vocês verem, contra o Gustavo Maruta de Jungle Tarkentown. Um deck super legal, mais budget que ele conseguiu jogar super bem e levar até a final. Então, de novo, mega parabéns aqui pro Maruta que jogou super bem. É, esse vídeo tem um mega agradecimento especial também ao Arnaldo. O Arnaldo, juiz de Star Wars, que apareceu aqui no segundo Planetary Qualifier Report. E que tem um canal também no YouTube que ele posta partidas de Star Wars Unlimited. Ele me falou que quer voltar a postar com mais frequência. Esse vídeo aqui da partida, né, sem os meus comentários por cima, tá no canal dele. Eu vou deixar tanto o canal dele quanto o vídeo aqui na descrição. E o vídeo ele pegou da stream do Elba, do Fazendo Nerdice. Então, o evento foi todo gravado na stream do Elba, né? Vocês podem ir lá assistir também, quem quiser ver os outros jogos. Eu vou trazer esse jogo aqui, vou trazer com certeza a minha partida também contra a Sabine, que eu acho que ela foi bem educativa. Então eu também vou trazer ela, tá? Então aqui eu vou falar sobre a minha partida e a ideia é passar sobre minha linha de raciocínio, o que eu estava tentando fazer ao longo do jogo, o que eu estava com medo, o que eu estava com receio, o que eu estava mais confiante, um pouquinho de como eu penso ao longo de uma partida. Lembrando do meu último vídeo do Deck Tech de Han, a match contra o Jungle é uma match que é para ser favorável se a gente achar algumas cartas. E elas são Body Rook, Kira e Cunning. Né? Essas são as três principais cartas que a gente está buscando, porque a gente quer parar a Triple Dark Age principalmente. Além dessas cartas, os 3/5 em geral, então Slaves, DJ, etc., são cartas bem fortes. E o robozinho 2/2 também, porque se ele entrar pingando, o robô ainda fica em campo, ainda troca por alguma coisa. Então, essas são as cartas que a gente quer mais procurar e a nossa ideia de jogo é agressivar a base, conseguindo fazer uma disrupção na mão. Então, a Kira e o Body Rook são para isso. A gente quer agressivar a base sim, mas a gente quer fazer trocas de valor e possivelmente descartar cartas da mão ou piorar um pouco o jogo do meu oponente aqui. Bom, começando aqui o jogo, né? Aquele aperto de mão padrão. Eu vou pausar aqui porque dá para ver a minha mão. E aqui eu tenho três cartas muito relevantes que me fizeram ficar com essa mão. Eu acredito que eu não fiz um Moringa nessa partida, eu acho que eu fiquei com a mão, tá? Que é um DJ. Aqui eu tenho quase certeza que é um Cunning. E a última carta que é uma Kira. Então, esse jogo eu saí com uma mão muito forte para essa match. Porque eu saio com um turno 1, que eu dou resource na minha outra carta aqui, que eu, para ser bem sincero, não lembro qual que é, mas era alguma outra carta. Jogo DJ. Se eu não tirar nenhum drop 3, que é muito difícil, meu deck tem muita carta de custo 3, eu posso rampar de novo e jogar Kira, senão eu jogo outra coisa. E depois, se tudo der errado, se meu oponente conseguir tomar alguma vantagem, eu tenho Kanye para voltar na corrida. Então, eu começo esse jogo muito tranquilo e com uma mão muito forte, sabendo qual plano de jogo eu quero desempenhar aqui. Eu quero colocar meus 3/5 em campo, então eu quero agressivar a base e eu quero, se possível, ir para o turno de 4 recursos com a iniciativa para começar com a Kira e não deixar ele fazer um Triple Dark Age na curva, né? Na curva de jogar a Ruthless Raider, que é uma jogada super forte. Então esse é o plano de jogo que eu vou tentar cumprir aqui. Eu faço exatamente isso, eu começo rampando com o Han, né? Eu tenho a iniciativa, esse token bonitinho aqui de top 4 do PQ, e eu começo com o DJ. Aí ele faz uma jogada super diferente, só um comentário sobre o DJ. Tanto nessa match quanto a match com a Sabine, dificilmente você vai fazer o DJ pelo smuggle dele, roubando recurso. Só que ele é um 3/5 forte, então as pessoas às vezes esquecem disso, que ele não é só o smuggle. Ele é um 3/5 com um corpo forte que pode ir para base também. Então aqui eu jogo o DJ para começar a agressivar e já jogar um corpo forte para o meu oponente lidar. E aí o Maruta vai responder com uma jogada super pouco ortodoxa, mas que eu acho que ele foi bem aqui. Ele faz um sneak attack para jogar uma P38, ele pinga o meu DJ, né? Eu até checo, porque putz, é tão pouco ortodoxa que eu vi se ele podia jogar o P38. Ele pinga o meu DJ, ele vai me dar 3 de dano na base. No final do turno, ele vai dar o Tarkental no meu DJ, e aí quando o P38 morrer no começo do próximo turno, o DJ vai morrer também. Então ele já limpa o meu board, conseguiu me dar 3 de dano na base, mas perdeu a Tarkental aqui. Então eu acho que ele foi bem. E eu acabo achando outro DJ. Mesma coisa, 3/5 com corpo forte, problemas para ele lidar. E ele joga um 2/2 com o Shield, o Craft Smuggler, né?
E a gente vai para o próximo turno. Como eu falei, eu quero ter iniciativa aqui. Ele ainda joga um ISB, que vai conseguir dar algum dano aqui no meu DJ. Mas eu aqui tô com iniciativa, eu vou pro turno da Kira tendo iniciativa. Então eu tô bem confortável nessa match, apesar dele ter mais criaturas, porque ele ainda pode tentar, né, trocar aqui, mitigar um pouco de dano, fazer exaustar meu DJ, mas eu quero jogar essa Kira no turno 1 mais do que dar dano na base. Né, ele acaba nem revelando um recurso aqui, né, um evento para dar o dano, então eu já imagino que ele não tenha TDR na mão, ou ele tem e não quis me mostrar, também é uma opção. E começa o próximo turno, eu sigo minha estratégia e eu desço a Kira como primeira ação, até esqueci de desvirar o DJ antes disso. Ele me mostra duas Lurking TIE Phantoms, né? E aqui eu tenho bastante certeza que esse jogo tá na minha mão. Porque eu tenho um Cunning, então eu sei que eu tenho essa carta de virada de jogo, e eu basicamente vou tirar o turno dele, porque ele tem duas cartas em campo relativamente fracas. Ele não vai conseguir jogar nenhuma das duas, porque a Kira faz as cartas, né, que eu nomear custarem 3 a mais. Então aqui eu obviamente vou nomear Lucky Time Phantom. E ele basicamente perde esse turno, e aqui eu tô muito confiante no jogo. Eu tô ali anotando as cartas, importante, né? Sempre com um bloquinho de anotação anotando as cartas. Ele me dá 2 na base, eu lembro de desvirar o DJ. Aqui eu acho que ele poderia ter batido com o Craft Smuggler no DJ para ter exaustado ele. Ele teria mitigado 3 de dano na base. Ele já estava para trás na corrida, né? Por causa desses dois aqui, então acho que mitigar esse dano poderia fazer falta para ele no futuro. Ele acabou decidindo ir para a corrida, sabendo que ele ia ter menos presença de bode, porque eu matei esse turno dele. Foi uma opção, mas eu pessoalmente provavelmente teria atacado aqui o Craft Smuggler no DJ para exaustar. Eu tô só explicando que eu esqueci de desvirar o DJ aqui, né? E aí eu perguntei se ele queria trocar o ataque. Eu assumo uma postura mais de controle aqui, porque eu não quero que esse 1-3 ataque no próximo turno, né? Exauste uma unidade entre aspas de graça. Então eu falo, pô, eu tô tão na frente aqui que eu posso assumir uma postura mais de controle, limpar esse board e realmente tomar conta pro próximo turno. Por que eu limpei esse 1-3? Porque a gente tá indo pro turno de virada do Han. E aqui eu quero ter, entre aspas, certeza que eu consigo virar esse Han. Uma unidade a menos no board é um turno a menos que ele joga, né? Uma ação a menos no turno. E é uma unidade a menos para possivelmente exaustar o Han. Então por isso que eu limpo essa unidade aqui e não vou esses 3 na base. Então no final acabou não fazendo diferença em termos de dano na base, mas fez em questão de controle de board. Ele joga a Geonosis Patrol Fighter, que volta para minha mão o DJ, então ele volta aqui para minha mão. Eu vou bater com 3 na base com a Kira, porque aqui tem um escudo, não tem por que bater no Craft Smuggler com escudo. Eu vou de 3 na base, que aqui eu começo a agressivar. Ele flipa o Django. Eu uso a habilidade do Han. Aqui eu tô querendo preparar minha virada do Han. E aqui eu preferencialmente gostaria que esse Craft Smuggler não tivesse em campo. Porque se eu jogo o Han e ele consegue dar esse Craft Smuggler, eu perco o meu turno do Han, basicamente. Então eu vou dar um Waylay nesse Craft Smuggler para não deixar ele virar o meu Han, certo? E aí daquela mesma linha de controle de board também. Então ele pega iniciativa, a gente esquece de passar o token, mas o Arnaldo ainda bem colocou aqui o tokenzinho, e eu vou agressivar a base dele de uma vez, então eu coloco a pistolinha no RAM, bato 6 na base, e aqui eu basicamente boto a corrida, né, na minha vantagem já de novo, porque a base dele tem 5 a menos de vida, tem um controle do board, e eu tô bem confortável nessa match, lembrando que eu ainda tenho o Cunning na minha mão. Ele coloca um No Good To Me Dead no Han, que é uma jogada super forte desse deck, né? Ele basicamente inutiliza o Han. Eu dou um Cantina Balster para voltar na vizinha, sabendo que ele não consegue voltar ela pro jogo, porque ele não tem nada para destruir, para poder baixar o custo dela. Esqueci o nome da interação agora. Eu vou bater 3 bases. Ele decide para a corrida aqui com o Django. E ele volta o Craft Smuggler para a mesa. Né? Ele está tentando construir um board e voltar um pouco no jogo. Eu pego iniciativa. Ele vai dar 2 na base de novo. Ele vai tentar ir para race aqui. Ainda mais nessa jogada eu já percebo que ele vai para race e eu quero ir para race nesse jogo, né? Para corrida, porque eu sei que eu tenho mais board. Ele tem uma carta de 3, uma de 2, eu tenho 2 de 3 mais o Han.
E o Han é um deck que tem muito buff. Então aqui eu quero ir pra corrida, né? Se ele me der essa possibilidade, aqui eu já tô confortável com isso. Eu estou na frente, porque ele tem 5 de dano a menos, então eu tenho 4 de vida na frente na corrida. E eu falo, beleza, você vai pra corrida, eu vou também. Então, eu começo dando Supply Strike, como eu falei. Agora a gente tá correndo, então esse tipo de carta gera muito valor. Eu ataco, então eu dou 6 de dano na base dele, ele já vai 18, né? Então aqui ele já tá bem para trás. Ele acha uma TDR, então. E ele acha talvez a melhor carta para ele nesse turno. Acho que a Ruthless talvez seria um pouco melhor, que poderia virar a Kira, mas assim. É uma das melhores. Então aqui ele coloca alguma possibilidade, mas eu acho o Cunning que eu tô segurando desde o começo do jogo. E aqui eu quero pausar para comentar que um dos problemas que eu vejo muita gente de Han jogar é jogar o Cunning por jogar o Cunning. Ele é uma carta extremamente forte. Então, olha o valor que eu gerei nessa jogada com o Cunning. Eu consigo exaustar a carta que ele achou na Triple Darkade, que vai voltar para a mão dele, que me daria 5 de dano. O Django, que me daria mais 3 de dano. E eu volto uma carta com shield que ele vai ter que jogar de novo, ela vai entrar exaustada. Então, olha o tanto de valor que eu gerei com esse Cunning. Se eu tivesse jogado ele antes na curva, talvez ele teria me gerado menos. Então, esse é um ponto que, assim, acho que principalmente na match contra o Django, o Cunning gera tanto valor que às vezes você segurar ele 1 ou 2 turnos a mais para jogar ele no momento, entre aspas, certo, ou no momento que vai te gerar mais valor, pode ser a diferença entre você ganhar ou perder um jogo. Eu consigo exaustar e dar bounce. Outro ponto, nunca deu mais 4 contra o Django, a não ser que você tenha certeza absoluta que ele não vai poder virar sua unidade. Aqui eu não tinha certeza, porque se ele joga uma P38, ele vira minha Kira. Então eu não dou mais 4, eu prefiro dar o bounce aqui. Até pensei em dar o discard na hora, mas acho que o bounce era a jogada certa. Ele pega iniciativa e eu dou mais 3 na base. Então ele já está indo a 4 de dano. Eu tenho certeza que eu tenho uma pistolinha, né? O hotshot no meu Smuggle. Então eu sei que eu tenho. Se ele não fizer nada nessa iniciativa dele, eu ganho o jogo. E ele acha. Aqui ele vai voltar essa Fire Spray pra mão dele. É isso que eu lembro ele. E ele vai descer talvez a única coisa que ele poderia fazer para segurar o jogo mais um turno, que é um Palpatine. Então ele consegue me dar 1 de dano em cada uma das minhas unidades, o resto no Han, é isso que ele está falando. Então ele vai me dar 4, 1 e 1, e exausta todas as minhas criaturas. Mas aqui eu já estou tão na frente, ele está sem recurso. Eu até penso um pouco nessa jogada, eu fico, nossa, tem alguma coisa de 0 de recurso que ele consegue jogar? E eu acho que ele não tem, que eu só pego iniciativa, eu falo, eu tô ganho, tipo, eu tô ganho aqui na volta, porque eu sei que eu tenho uma pistolinha. É, ele pensa um pouco, ele acaba matando o Han, ele fez certo, porque era a única coisa que ameaçava letal logo na volta, ele tá com 4 de dano na base. E eu tenho tanto a pistola, mas eu compro outra. Então aqui dá pra ver que eu compro uma, eu já logo em seguida mostro pra ele que eu vou bater na base e ganhar. E aqui eu levo o primeiro jogo. Um jogo muito controlado, um jogo que eu consegui fazer exatamente o que o Han quer fazer, que é. Até não troquei tanto valor, só fiz uma pequena troca, mas eu consegui fazer a disrupção, principalmente a Kira lá nas TIE Phantoms, ali foi muito forte aquela jogada, e a partir daí eu tomo a conta do jogo e ele não consegue voltar atrás, eu agressivo, eu percebo o momento de agressivar e eu consegui ir pra cima na hora certa. E a gente vai pro jogo 2 e aqui, obviamente que ganhar o jogo 1 te dá uma vantagem mental também. Você vai pro jogo 2 muito mais tranquilo. Ele decide começar com iniciativa aqui no jogo 2 e ele começa com a Mercenary Gunship. Aqui, sendo muito sincero, se eu pudesse ter montado essa mão que eu saí de Han, eu provavelmente teria montado ela. Porque eu saí com basicamente a mão perfeita, talvez eu teria trocado uma carta por um L3, que é um robozinho, para não ter que rampar no turno 1, mas assim, de resto, eu lembro que eu saí basicamente com Kira, com Bodyrook, acho, com DJ e mais alguma coisa. Assim, eu compro o Canyon logo depois. Foi alguma coisa desse tipo. Não dá pra ver minha mão aqui, mas foi algo nessa linha. Eu estava com a mão basicamente perfeita. Então eu, logo de cara, de novo, eu já ganhei o jogo 1. Eu entro no jogo 2 muito confiante de que eu devo conseguir levar essa final aqui, se nada sair muito fora do meu plano de jogo, do meu controle. Então eu rampo com a habilidade do Han de novo, né? Eu boto uma carta da minha mão no recurso no começo do próximo turno, descarto. Ah, é uma Millennium Falcon, não é o Bodyrook. Eu tenho uma Millennium Falcon
E essa troca aqui é de muito valor, né? Eu vou fazer exatamente isso. Então eu bato na unidade dele e ele vai dar o Tarkin Town. Por que essa é uma jogada de tanto valor? Porque aqui, basicamente, quando você joga o Tarkin Town, que é uma base de 25 de vida com uma ação épica, você fala: eu topo ter 5 a menos de vida para conseguir ganhar vantagem de board. Então, eu vou ganhar essa. Por isso que tantos decks do tipo Quinlan, Cad Bane, etc., jogam, porque eles conseguem ganhar essa vantagem de board muito cedo. Trocando essa Millennium Falcon numa unidade dele, forçando ele a dar esse Tarkin Town muito cedo, a gente vai pro turno 2. Eu sou um deck que tem o late game melhor do que o dele, e ele tem a habilidade do Tarkin Town e com 5 a menos de vida. Então é como se a gente tivesse feito o seguinte: ele passou, eu dei 5 de dano na base dele, ele passou, eu peguei iniciativa. É como se esse tivesse sido o primeiro turno nosso, tá? Então, é uma jogada muito forte, de muito valor, e que você tem que fazer todas as vezes que o seu oponente der essa abertura, tá? Porque vocês vão ver aqui como isso aqui faz diferença ao longo do jogo, impede dele dar o Tarkin Town, por exemplo, numa Kira mais pra frente. Né? Então é exatamente isso que ele faz, ele dá o Tarkin Town, eu pego iniciativa, e a gente vai pro próximo turno. Aí eu lembro de pegar o tokenzinho, né? Começando o próximo turno, eu desviro o Han. Aqui eu descartei um Gamorrean Guards, que era a última carta que eu não lembrava da mão. E eu jogo um DJ. Então, mesmo plano dos 3/5 no board, né? Ele joga uma 3/2 no espaço com shield, que é uma carta que eu, pra ser bem sincero, não ligo muito, porque ela vai me dar um danozinho, mas eu sei que na corrida eu ganho dele. E aqui, de novo, eu faço a jogada da Kira. Então vocês veem que eu abro mão possivelmente desse dano do DJ, dos 3 na base, para jogar a Kira. Logo na iniciativa. Eu abro mão porque eu falo, pô, ele pode pingar aqui e virar esse DJ, mas eu prefiro jogar a Kira de começo e possivelmente parar um Triple Dark Age do que esses 3 de dano na base, né? E é exatamente o que eu acho. Aqui tem uma Triple Dark Age do meu oponente. Então o plano da Kira aqui funcionou exatamente como é para ele funcionar. Eu vejo que ele tinha na mão também uma Fire Spray, 2 Daring Raids e a Triple Dark Age. Então eu percebo que esse turno dele vai ser muito fraco. Porque ele já gastou Tarkin Town. Então ele vai gastar as Daring Raids na minha base, no DJ, na Kira, alguma coisa desse tipo. Mas ele é o máximo que ele vai fazer. Ele vai dar 4 de dano numa unidade minha com 5 de vida, não vai jogar mais unidade nenhuma, não vai jogar Triple Dark Rage. Então, percebe como essa jogada da Kira indo para o 4 recursos é extremamente forte nessa match? Ela basicamente, não vou falar que ela sozinha me ganhou os 2 jogos, mas ela me botou muito na frente nesse turno nos 2 jogos. Então, assim, se eu não tivesse a Kira nos 2 jogos e eu não soubesse dessa força do Jungle no turno 4, né, no turno 3, 4 recursos, poderia ter sido matches muito diferentes e aqui eu ganho uma vantagem muito grande. Ele vai acabar dando as 2 Daring Rages. Ele vai me bater 3 na base. Aqui não sei se não deveria ter dado uma Daring Rage no DJ para exaustar ele. Aí não sei qual era a linha que ele estava pensando aqui. Ele prefere dar as 4, né, os 4 de dano, as 2 Daring Rage na Kira. Eu vou 3 de dano na base dele. E eu pego a iniciativa depois, né? Então ele dá uma Daring Rage, 2 de dano e depois outra Daring Rage. E a gente vai pro próximo turno. Eu com 6 de dano no board, 5 de vida de vantagem, porque ele tem Tarkin Town, 2 unidades na mesa, o flip do Han, ele sem unidade no chão. Eu sei que ele tem pouca coisa na mão, porque é uma Fire Spray e uma Triple Dark Age, então o que ele vai fazer agora? Ele tem que ter comprado alguma coisa aqui. Então eu sei que o turno dele dificilmente vai ser muito forte. Eu tô muito confiante no jogo nesse momento. Eu começo batendo 3 na base, porque se ele deu os 4 de dano na Kira, porque ele quer matar a Kira de alguma forma, né? Ele começa dando a P38 e mata a Kira, então aqui ele pode dar a Triple Dark Age no próximo turno de novo. E eu sabendo que ele pode dar essa Triple Dark Age no próximo turno, então primeiro eu dou 3 de dano na base, mas eu tenho um Body Rook na mão. Ele decide para a corrida aqui, então ele fala, pô, eu dificilmente vou ganhar esse jogo no valor. Acho que essa foi a cabeça dele. Eu dificilmente vou conseguir ganhar esse jogo no valor do campo. Então eu vou tentar agressivar o máximo que eu posso para tentar correr atrás. Então contra o Han é difícil correr, né? Então eu primeiro uso a habilidade do Han, ele vai jogar o DJ. E aqui eu faço uma jogada que é um pouco contra o que eu falei no último jogo. Eu faço um cunning menos ótimo do que muitas vezes faria. Qual que era a minha ideia aqui? Eu já estava tão na frente no jogo que eu queria empurrar dano na base dele. E eu achei que bater com o 4 do Han na base
era muito importante aqui pra mim. Então o que que eu falo? Eu vou exaustar o Django dele, eu vou voltar uma carta pra mão dele, então eu vou botar ele mais atrás ainda. Eu faço a conta com a Fire Spray e falo, pô, ele vai me dar mais 5 de dano no próximo turno? Tipo, beleza, não vai ser isso que vai ganhar o jogo pra ele. Mas a presença de board e o mais 4 da minha na base dele, talvez vai ser, porque ele já ia a 13, né? Então ele tá com 9 mais 4 vai a 13. Eu fico com 2 criaturas em campo. Então aqui eu decido exaustar o Django e voltar uma carta pra mão dele, como eu sei que ele tá tapado de recurso, que ele não vai conseguir jogar. E eu vou empurrar mais 4 de dano. Então aqui foi uma jogada menos ótima do Cunning, mas que eu acho que olhando o contexto do jogo fez sentido. Era exatamente o que eu queria fazer, empurrar mais dano na base. E eu acabo conseguindo também botar o Body Rook, que era minha outro motivo, né? Eu queria muito bater esse 4 de dano na base, porque eu sabia que eu tinha Body Rook na mesa, e eu sabia que ele tinha Triple Dark Rage na mão. Então, batendo com 4 no Han, eu rampo a última carta do Han, né? Eu boto a carta do topo do meu recurso no Smuggle, fico com 3 de recurso de novo, e aí eu consigo olhar a mão dele querendo descartar aquela Triple Dark Rage que eu travei lá com a Kira. Ele quis tanto matar a minha Kira que eu achei que ele tinha mantido. Na verdade, ele não manteve. Né? Ele me mostra a navinha e o Fire Spray, então ele não manteve a TDR. Tudo bem, faz parte. Eu ainda estou muito na frente do jogo, meu plano ainda foi bem sucedido aqui. Ele vai exaustar o Han com o Django, e aqui eu vou para base. Eu não tenho nenhum motivo para bater nesse Django aqui, para ser sincero. Então, eu bato 3 na base. A base dele já vai a 16 de dano. Eu vi a mão dele, então eu sei que ele provavelmente vai jogar uma Fire Spray, ele não vai travar esse Body Rook. Eu tenho um Jetpack, que é uma carta ótima para empurrar mais dano, principalmente contra o Django, porque ela dá um escudo, então você não pode pingar e virar ele, né? Então aqui eu estou ameaçando mais 5 de dano na base. E aqui eu dou 5 de dano, ele precisa pegar iniciativa, porque eu tenho letal na volta, né? Ele está indo a 21 de dano, então eu tenho 4 com Han ou 5 com o Body Rook. Então ele precisa comprar alguma carta que vai virar duas, né? Ele não ataca aqui com a última porque ele estava indo para iniciativa. É, ele joga, né, uma carta para me dar dano na base sabendo que aqui ele perdeu o jogo e eu fui campeão. De novo, foram duas matches que mostram exatamente o que o Han quer fazer e principalmente como é importante aquela jogada no turno 4 da Kira, né, no 4 recursos da Kira, travando o jogo do Django. Acho que elas foram extremamente importantes para o resultado da partida no final. O pessoal fala muito de Cunning. Acho que essa segunda partida, por exemplo, se eu não tivesse o Cunning, eu teria ganhado da mesma forma. A primeira, acho que o Cunning fez mais diferença, mas essa aqui, por exemplo, eu estava muito na frente, mesmo com um Cunning mais fraco. Assim, então, foram duas partidas que eu saí como muito boa, exatamente o que eu queria fazer e que eu consegui executar o plano do Han contra o Django. É, então, acho que ficaram duas partidas aqui bem explicativas. Deixa eu me jogar para cima aqui para não ficar na frente do Han. Foram duas partidas aqui bem explicativas para você que está jogando de Han, para você que está jogando de Django e assim, quer saber um pouquinho de como o Han pensa na match, é um pouco disso. E de novo, agradecer aqui ao Maruta, que foi uma ótima final. Chegar numa final de um PQ não é fácil, eu sei bem. E foram duas partidas muito boas aqui, mas que eu realmente saí com a mão muito boa. E eu consegui executar o plano do Han, que é um plano que todo mundo sabe, muito forte. Fechado? Pessoal, obrigado por assistir o vídeo. De novo, chequem o canal aqui do Arnaldo, que fez toda essa edição maravilhosa, cartinhas aparecendo, iniciativa indo para um lado para o outro certinho. Próximos vídeos aqui do canal deve ter a partida também contra o Jamal. Jamal jogou de Sabine CL. E eu devo postar também logo vídeos trazendo decks para iniciantes. É uma coisa que o pessoal me pediu bastante, decks para quem está começando a jogar. Então eu devo trazer também logo. Fechado? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.